já. Fala, turma. Pessoal, boa noite. Fim de expediente. Mais de 10h30 aqui, já quase 11 horas da noite. A gente está aqui na base do cafezinho. E vamos trazer aqui um vídeo pro nosso canal do YouTube, né? É um vídeo que muitos dentistas pediram, eu abri uma caixinha de perguntas e solicitaram muito a odontometria pelo método tradicional, certo? Eu vou explicar aqui o passo a passo, eu vou explicar toda a técnica. Hoje você vai sair daqui sabendo fazer a odontometria pelo método tradicional. Eu sei que no começo, quando você está ali conhecendo a endodontia, são muitos termos, né? CAD, CRI, CT, mas hoje você vai sair daqui aprendendo passo a passo, beleza? Só uma observação. Você está começando agora na endodontia, cara, investe em um localizador foraminal, tá? Esse é o primeiro passo. Danilo, ainda não tenho grana para comprar um localizador. Você não tem grana? Então cola aqui na gente que eu vou te ensinar a fazer uma odontometria pelo método tradicional, beleza? Antes de iniciar aqui a técnica, pessoal, me segue no Instagram, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube. A gente está fornecendo aqui um conteúdo gratuito. Você só precisa ter força de vontade e ter internet, não é isso? Então vamos que vamos, tá? Papel e caneta na mão, que hoje vocês vão aprender a odontometria método tradicional, tá bom? Então, primeiro passo, vamos dividir em 4 etapas, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta etapa. Anota isso no seu caderno, tá bom? Você vai entender todas as etapas. Certo? Então, primeira etapa, você vai tirar sua radiografia, certo? Vai ter o dente que você vai tratar e você vai medir esse dente. Ou seja, você vai medir o seu dente da borda incisal ao ápice do dente. Só isso que você vai fazer. Tá bom? Então, você vai ter a primeira informação, que é o quê? O seu comprimento aparente do dente. Para não ficar falando toda hora comprimento aparente do dente, vamos chamar isso aqui de CAD. CAD, que é a sigla, comprimento aparente do dente. Tudo bem? Ponto final, tá? Então, o CAD é só medir o dente na radiografia, certo? Nesse caso aqui, essa medida, eu obtive 20 milímetros. Então, eu vou anotar aqui. Meu CAD é igual a 20 milímetros, certo? Top, beleza. Vamos por etapa? Um passo de cada vez. Já te ensinei a primeira etapa, tá bom? Vai anotando no caderno. Agora vamos para a segunda etapa, certo? Então a primeira etapa foi o CAD. A segunda etapa é o CRI, é o CRI, tá? Então coloca segunda etapa igual CRI. Agora eu vou te ensinar como você descobre esse CRI, tá bom? Segunda etapa, nós já temos uma informação, que é o quê? É o meu comprimento aparente do dente, é o meu CAD, 20 milímetros, tá? Antes de colocar minha lima lá no dente, eu tenho que ter uma margem de segurança. Por quê? Você precisa entender isso. A radiografia, ela não é um exame 100% confiável, né? Ela apresenta algumas distorções, certo? Então você vai fazer o quê? Você tem que ter uma margem de segurança, tudo bem? Então, como essa radiografia apresenta algumas distorções, a gente vai, geralmente os estudos mostram que essas distorções são em torno de 2 milímetros, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar 2 milímetros como margem de segurança, tudo bem? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o meu CAD menos 2 milímetros, que eu vou obter o meu CRI. Ponto final. Certo? Show de bola? Então CRI é igual ao CAD menos 2, tá? Nesse exemplo, nesse caso que eu estou dando,
o CRI é igual a 18, que é 20 menos 2, tá bom? Então aqui eu já tenho uma informação do meu CRI, tá? O que é esse CRI? Comprimento real do instrumento. Comprimento real do instrumento, tá bom? Beleza? Show de bola, produção? Top? Então a gente vai fazer o quê? Diminuir o brilho aí, produção? Ou não? Tá bacana? Beleza. Então vamos lá. Comprimento real do instrumento. Nesse caso aqui, nesse exemplo, deu 18 milímetros. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua lima e você vai introduzir no canal e vai tirar a sua radiografia, tá? Na radiografia, essa lima tem que estar exatamente no comprimento do dente, tá? Então ela vai ter que pegar o quê? Da borda incisal até o ápice do dente. Essa é a radiografia que você tem que obter. Ponto final. Certo? Show de bola? Pronto. Segunda etapa é o CRI, comprimento real do instrumento. Então você já aprendeu a segunda etapa, tá? Nesse nosso caso aqui é 18 milímetros. Tudo bem? Vamos por etapa, calma. Anotou no caderno? Aprendeu a segunda etapa? Aprendi. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então vamos para a terceira etapa, tá? Terceira etapa. A terceira etapa, ela é bem simples. Todas as etapas são simples, certo? Às vezes a gente se confunde, porque tem um termozinho ou outro ali que de repente você não entende, mas eu vou falar bem devagar. Eu vou explicar bem devagar, tá bom? Que é pra quê? Se você tiver dúvida, você só volta o vídeo, certo? A gente está em duas etapas já. Você já tirou de letra essas duas etapas. Essa terceira etapa é o comprimento real do dente. Então, o que eu vou fazer? É a etapa do CRD. Comprimento real do dente. Certo? Esse CRD, você já tem o seu comprimento real do instrumento. Você vai fazer o quê? Você coloca o instrumento, sua lima dentro do dente e você faz uma tomada radiográfica. Você vai tirar um raio-x. Nesse raio-x, essa é a imagem que você tem que ter, né? Estou meio perdido, mas vamos que vamos. Essa é a imagem que você tem que ter, certo? Tudo bem? Show de bola? Se obteve essa imagem aqui, a lima ela está exatamente no comprimento real do dente, está lá no ápice, a lima está batendo lá no ápice do dente, perfeito. Se obteve o comprimento real do dente, tá? Então, o CRD, o comprimento real do dente, ele pode ser o mesmo valor que o CRI, sem problema nenhum, tá? Pode ser a mesma medida que o CRI, tudo bem? Porém, nem sempre é assim, tá? Pode ser que quando você coloca sua lima lá dentro, ela esteja muito aquém, tá? Isso pode acontecer. Ou então pode ser que essa lima esteja além do dente, certo? Então você vai fazer o quê? Vamos dar um exemplo aqui do que pode acontecer? Pode ser que quando você fez toda a sua medida lá, você colocou a lima apareceu lá na metade do dente aqui, ó. Aqui no terço médio aqui, ó. Então você vai fazer o quê? Tá faltando uma medida aqui até chegar no ápice do dente. Você concorda comigo? Então aqui, ó, tá faltando essa medida aqui, ó. A lima tá vindo até aqui e tá faltando essa medida aqui, ó. Certo? Essa medida que está faltando, vamos chamar de X. Tá? Então, o que acontece? A lima tá aqui dentro. Essa medida aqui você já sabe. Isso aqui é um comprimento real. Qual a medida dessa lima aqui? 18. Certo? Então você coloca lá. CRD, que é o comprimento real do dente, é igual a 18 mais isso que está faltando aqui, ó. Tá pegando produção aqui, né? Tá, né? Beleza. Então,
comprimento real do dente é igual a essa medida mais x, certo? Ou seja, CRD é igual ao CRI mais x. Ou seja, CRI, que é essa medida de 18, mais x. Vamos supor que essa medida que esteja faltando, você vai mensurar lá com a sua régua. Vamos supor que seja 3 milímetros. Então, logo, CRD é igual a CRI mais x, ou seja, 18 mais 3, tá bom? Então, 18 mais 3, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai acrescentar os 3 milímetros que estavam faltando para você chegar lá no seu comprimento real do dente, certo? Você fez isso, você vai tirar uma nova radiografia, tá bom? Na sua radiografia, a linha ela tem que estar exatamente no comprimento real do dente. Apareceu no comprimento real do dente, você descobriu o seu CRD, certo? Top das galáxias. Está sensacional. Simples assim. Ficou claro, produção? Deu para entender aí? Top? Então tá bom. Beleza. Parabéns. Você encontrou o seu CRD, que é a terceira etapa. Tá bom? Então vamos por etapa. Vamos por etapa. No final eu vou dar um resumão. Fica tranquilo aí, tá? Mas vamos por etapa. Primeira etapa é o CAD, segunda etapa é o CRI, terceira etapa CRD. Última etapa, quarta etapa, é o comprimento de trabalho. Quarta etapa, CT, comprimento de trabalho, tá bom? Turma, simples. CT, você vai usar essa fórmula. CT é igual ao CRD menos 1 milímetro. Tá bom? Menos 1 milímetro. Tá? Danilo, você me falou que a radiografia apresenta distorção. Eu posso colocar o CT é igual a CRD menos 2 milímetros? Pode. Tá bom? Pode. Certo? Mas isso aqui já é uma técnica que a gente preconiza. Tudo bem? Perfeito? Então, o seu CT é igual ao CRD menos 1. Ou seja, seu comprimento de trabalho você vai subtrair 1 milímetro do comprimento real do dente, que é uma margem de segurança. Tá? É uma margem de segurança. Beleza? Danilo, por que eu tenho que diminuir 1 milímetro como margem de segurança? Os estudos mostram que nem sempre o forame ele se encontra no ápice do dente. Ou seja, vem cá. Produção, nessa radiografia, se eu te perguntar se essa lima está dentro do dente, você fala que ela está, né? Não está errado. Por quê? Porque é o que o exame está te mostrando. Mas quando você vai ver em um dente extraído, você percebe que o forame do dente ele não está lá no ápice. Tá vendo aqui, ó? O forame do dente ele se encontra vestibularizado nesse caso. Mas quando você tira o raio-x, né? Médio distal, quando você tira o raio-x, apresenta desse jeito aqui, certo? Mas quando você vai ter uma visão 3D, você observa que essa linha está fora do dente. Então é por isso aqui, que você tem que ter essa margem de segurança de 1 milímetro. 1 ou 2 milímetros, tá bom? Aí você decide aí, certo? Então, 1 milímetro. Vamos preconizar 1 milímetro, tá bom? Por quê? Porque o forame está aqui e o ápice está aqui. A gente só precisa limpar onde existe canal. Perfeito? Sensacional? Então, aqui é uma das importâncias do localizador, porque o localizador ele vai te dar a medida do forame, tá bom? Então, vamos lá. Vamos por etapas, né? Primeira etapa é o CAD, segunda etapa é o CRI, terceira etapa é o CRD e a última etapa é o CT. Então, se você entendeu, perfeito, sensacional. Se você ainda ficou com alguma dúvida, eu vou fazer um resumão de tudo. Beleza? Então vamos lá. Resumão. Primeira etapa. Primeira etapa é o comprimento aparente do dente.
você vai só medir o dente no raio-x. Só isso. Ponto final. Ponto final. Certo? Segunda etapa. Eu vou voltar aqui para quem gosta de tirar foto aí. Dá um pause e printa, né? Tá bom? Segunda etapa. Segunda etapa é o comprimento real do instrumento. Dá um pause aí e printa. Copia. Comprimento real do instrumento, né? Que é o que? Você vai pegar o seu comprimento aparente do dente e diminuir por 2 milímetros. Só isso. Aí você vai ter o que? Você vai ter o seu CRI, tá? Beleza? Terceira etapa, comprimento real do dente. O que é o comprimento real do dente? O comprimento real do dente pode ser o mesmo que o comprimento real do instrumento, ou então você pode utilizar a fórmula CRD é igual ao CRI mais o X, tá? Que é a medida que ficou faltando. Beleza? Vai tirar uma foto aí? Tira aí. Printa, copia, escreve aí, tá bom? E a última etapa é o CT, comprimento de trabalho, que é o quê? Essa forma, CRD menos 1 milímetro. Ponto final, você matou a charada. Já era, tá? Espero ter ajudado, espero ter contribuído de alguma forma. Tudo bem? Para finalizar aqui, né, tá tendo música lá embaixo, happy hour, hoje sexta-feira, quase 11 horas da noite aqui, a gente produzindo aí, dia todo de atendimento, né, às vezes foge uma palavra ou outra, mas a gente tem um propósito aí, que é tá levando a endodontia, tá levando conhecimento de qualidade para os dentistas que muitas vezes não tem condição de comprar um localizador, não tem condição de fazer uma especialização. Cola aqui em mim que eu vou te ensinar, tá? Se você assistiu até aqui é porque eu tô contribuindo de alguma forma, você tá gostando do conteúdo. Então interage aqui com a gente, tá? Me segue no Instagram, me divulga aí nos grupos aí dos dentistas aí, certo? E para fechar com chave de ouro, essa frase aqui, ó, que eu vi semana passada, eu achei boa, gostei. Ninguém liga para os seus problemas, então dê menos importância para a opinião dos outros. Cara, se você tem um propósito, segue teu propósito aí. Você tem um sonho, segue teu sonho, que no final Deus abençoa. Beleza? Tamo junto, um forte abraço.